Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Vamos abrir as nossas Bíblias em João, capítulo 21. João, capítulo 21, versículos 15 a 22. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: Siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro o viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Eu gostaria de fazer uma pequena revisão do assunto que nós temos abordado, então, nessas últimas 4 semanas, contando com hoje, que é a respeito da vinda de Cristo, a expectativa que nós, como cristãos, devemos ter de que Jesus vai voltar. E como nós precisamos nos preparar para essa volta de Cristo. Então, mostra para a gente, por favor, a primeira tela. Então, a gente viu, naquela primeira semana, né, que como cristãos nós temos uma esperança, temos algo que estamos esperando. E isso é o quê? É a volta de Cristo. Na semana seguinte, então, nós vimos que nós precisamos esperar não de braços cruzados e sentados, mas precisamos esperar fazendo algo, preparando-nos para sermos aptos a participar do reino de Deus, porque nós somos cidadãos do reino de Deus. E na semana passada, então, e poucos estiveram presentes, porque a maioria de vocês estavam no Retiro dos Professores, mas nós ouvimos falar sobre o Inmetro do Reino, que é o padrão de Deus para sermos aceitos e aprovados por Ele. E qual é esse padrão? É Jesus. Por isso que durante toda essa nossa vida aqui nesta terra, rumo ao estabelecimento definitivo do reino de Deus, a volta de Cristo, enquanto estamos vivendo aqui, estamos sempre caminhando para frente. E sendo transformados e moldados à semelhança de Cristo. E precisamos ser moldados e transformados à semelhança de Cristo, porque somente quando atingirmos esse padrão, Jesus, é que podemos ser aceitos por Deus. Então, hoje, através dessa passagem que nós lemos, eu gostaria de refletir sobre essa questão de Cristo ser o parâmetro e referencial das nossas vidas. Pode mostrar para a gente a próxima tela, por favor. Quando nós perdemos de vista esse parâmetro, esse referencial que é Jesus, e passamos a viver a nossa vida cristã, ou a nossa vida que não é cristã, de qualquer forma, nós vivemos por algo, para atingir e alcançar e conquistar algo que não é a pessoa de Cristo. Nós, então, acabamos enfrentando 2 grandes problemas na nossa vida espiritual. Primeiro, nós não conseguimos amadurecer. E segundo, nós não conseguimos frutificar. Há alguns meses, eu ri muito quando eu recebi um e-mail que apresentava uma série de comparações entre os primeiro, segundo e terceiro filhos. Não sei quantos de vocês viram esse artigo, que há alguns dias atrás eu reli, porque o pessoal foi postando no Face e assim por diante, né?
E a visão que o autor desse artigo tem sobre o tratamento que os pais dão aos filhos, conforme a ordem de nascimento, assim, é bem engraçada. E aí eu queria contar para vocês, né, aquela que eu achei mais engraçada. Então, esse artigo fala, né, que, por exemplo, primeiro filho, quando vai dar banho, ferve a água potável, aquela coisa, né, esfria. Que o segundo filho é não sei o quê, e o terceiro filho enfia debaixo do chuveiro frio mesmo, que ninguém vai morrer de frio, aquela coisa, né. Então, querendo dizer, né, que para o primeiro filho é toda a atenção, todo o cuidado, e conforme vão nascendo os demais filhos, esse cuidado vai diminuindo, né. Mas, enfim, o que eu achei mais engraçado foi o da chupeta, né? Diz assim, primeiro filho, se a chupeta cair no chão, você guarda até que possa chegar em casa e fervê-la. Segundo filho, se a chupeta cair no chão, você lava com o suco do bebê. Terceiro filho, se a chupeta cair no chão, você passa na sua camiseta, dá uma lambida, passa na sua camiseta para dar uma secadinha e dá de novo para o bebê, porque o que não mata fortalece. Essa eu achei mais engraçada. Mas eu não faço isso. Eu nunca dei chupeta para os meus filhos, tá bom? E dentre as comparações que ele faz, ele trata de vários assuntos. O que eu achei mais exagerado foi o do engolindo moedas. Né? Não sei se vocês leram. Primeiro filho. Quando o primeiro filho engole uma moeda, você corre para o hospital e pede um raio-x. Segundo filho. Quando o segundo filho engole uma moeda, você fica de olho até a moeda sair. Terceiro filho. Quando o terceiro filho engole uma moeda, você desconta da mesada dele. Eu não concordei com esse artigo, né? Porque eu sempre tinha aquela visão de que quando eu tivesse meus filhos, eu queria criar todos eles de maneira igual. Então, a festa de aniversário vai ser no mesmo lugar, vai ter os mesmos enfeites, as mesmas lembrancinhas e assim por diante. E eu tenho tentado, né, fazer isso. Eu discordo desse autor, porque eu acho que o que acontece ali não é tanto a perda do cuidado, da atenção, e principalmente o amor diferenciado. Não seria isso. Mas eu acredito, na verdade, o primeiro filho é o que mais sofre. Eu não estou dizendo isso porque eu sou primeira filha, tá bom? Não estou sendo tendenciada. É que os pais não sabem nada, então eles se apavoram. Né? Então, o primeiro filho acaba sendo uma cobaia, na verdade. Então, aquilo que os pais faziam demais para o primeiro filho não era tanto excesso de amor, mas era mais o medo mesmo, por não saber como lidar com aquela situação. E aí o terceiro filho pode achar, puxa, não tenho todo o cuidado, toda a frescurite, digamos assim, né, que o meu irmão mais velho teve. Mas não é que o amor é menor, muito pelo contrário. É que agora o seu pai e a sua mãe estão muito mais preparados para cuidar de você. Então, primeiro, segundo, terceiros filhos, não fiquem muito chateados e nem muito orgulhosos com a definição que esse artigo traz. O amor dos pais, em relação aos diversos filhos que eles podem ter, ele é igual em relação a todos os filhos, mas é diferente. Eu queria dizer que porque o amor dos pais em relação aos seus filhos é igual, essa expressão do amor precisa ser diferente. Por quê? Porque os filhos são diferentes um do outro. É assim que funciona com Deus também. O amor que Deus tem para todos nós é o mesmo. Eu diria, em termos de quantidade ou qualidade. Só que a forma como esse amor é expresso e concretizado nas nossas vidas tem que ser diferente. Porque cada um de nós é diferente um do outro. Por isso, quando a gente fala do amor de Deus, a gente não pode pensar nesse amor olhando como esse amor funciona na vida do fulano ali do lado, do irmão que está ali na frente ou ali atrás. A gente precisa olhar para Deus. É só assim que a gente vai compreender o seu amor. Como funciona o seu amor por nós. Da mesma forma, se o desenvolvimento da nossa salvação e o amoldamento, não sei se existe essa palavra, o moldar do nosso caráter está ligado à pessoa de Cristo, só Ele deve ser o nosso referencial. É que a gente tem a tendência de adotar como referencial, principalmente quando a gente fala da questão do amadurecimento na vida de fé, da questão do frutificar, quando a gente fala de dons,
dentro da igreja, a gente acaba comparando demais com outro irmão, com aquele diácono, ou com o presbítero, ou o pastor. Quando a gente toma por referencial da nossa vida cristã, da nossa fé, uma pessoa, até mesmo uma religião, ou as leis que uma religião dita, a gente não vai atingir o nosso alvo, que é Cristo. A gente só vai atingir o nosso alvo, que é Cristo, quando a gente tiver Ele como nosso alvo. Parece que é óbvio, mas não funciona na prática. Muitas vezes não funciona. Porque a gente diz que Cristo é o nosso alvo, é quem a gente quer agradar, é com quem a gente quer ter intimidade, é com quem a gente quer ser parecido, mas nessa caminhada de atingir esse alvo que é Cristo, a gente acaba se desviando. Olhando para as circunstâncias, olhando para as pessoas. E isso nos faz tanto sentir-se inferior, quanto superior. Então está aí os dois problemas da comparação com outras pessoas. Ou eu acho que eu estou fazendo demais para Deus, ou eu acho que eu não consigo fazer, a não ser muito pouco. Isso acontece porque o nosso referencial são as pessoas. Mas o nosso referencial precisa ser Jesus. Então eu acho que, para ser um servo fiel, para servir bem, eu preciso ser que nem aquele irmão ali. Não, aquele irmão serve bem. Não, para adorar a Deus, não, eu não sei adorar a Deus, porque eu não sei cantar que nem aquela outra irmã. Missão. Missão é o jeito que aquele ministério, aquela igreja faz. Não, o jeito que a gente está fazendo está todo errado. E a gente vai tomando essas pessoas que são imperfeitas como nós, como referencial. E a gente não consegue amadurecer e frutificar. A gente não consegue chegar no nosso máximo, porque a gente fica limitado com esses referenciais que são limitados. É a mesma forma como acontece quando a gente começa a murmurar. Por que a gente murmura tanto ao invés de agradecer? Porque Deus abençoou aquele irmão com aquele dinheiro todo, com aquele salário gordo no final do mês, com aquele bom emprego. Se eu recebesse o salário que ele ganha, eu também ofertaria mais para missões. Não, se a minha família fosse tão consagrada a Deus como aquela família é, eu não teria todos esses conflitos que eu tenho. E a gente, então, tira Deus da nossa vida e tudo passa a funcionar nesse campo aqui, entre nós, que somos imperfeitos. Então, a gente briga, a gente compete, a gente se compara, a gente julga, acusa, condena, porque é um contra o outro. Então, a gente precisa trazer Deus de volta aqui no centro, no reinado das nossas vidas. Que quando quando Jesus é o parâmetro, a gente vai ver que a gente vai encontrar muito menos razões para brigar com o irmão, para se sentir inferior ou para se sentir superior, porque Ele é o nosso parâmetro. É como, por exemplo, mostra a foto para a gente, por favor. O caso da laranjeira e da macieira. Olha que linda a maçã e a laranja. A laranjeira não pode dizer que quer ser uma macieira, porque ela não é, porque ela é uma laranjeira. E a laranjeira, ela não pode ficar frustrada pelo fato de ela não produzir maçãs, porque aquilo não faz parte de quem ela é, da sua essência, do seu ser. Ela precisa compreender que a razão da sua existência, a laranjeira, é produzir laranjas. E que quando ela produzir laranja, ela vai estar fazendo o que só ela pode fazer, porque a macieira não pode produzir a laranja que ela produz. E vice-versa. Agora, se a laranjeira ficar insistindo que ela quer produzir maçã, o que vai acontecer? Ela não vai produzir nada. Nem laranja e muito menos maçã. E ela não vai servir para nada. Ela não vai nem cumprir o que ela precisa fazer e ela vai ficar frustrada. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 12. Versículo 14. 1 Coríntios 12, 14.
O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Então é assim que funciona no corpo de Cristo, na igreja. E não só a igreja, a nossa igreja local, mas a igreja que Deus estabeleceu aqui na terra para fazer com que a sua vontade se cumpra e a sua vinda seja preparada aqui. Cada um tem uma função diferente. Uma função que é só sua, porque Deus criou você como você é. Você é único, você é especial, você é peculiar. E é assim que Deus quer te usar. É assim que Ele te ama. Que é diferente de como Ele ama o irmão que está do seu lado. Mas o fato de Deus amar diferente não quer dizer que o seu amor é diferente. O amor dele é um só. Mas a forma como Ele expressa, como esse amor se concretiza nas nossas vidas, tem que ser diferente. Porque nós somos diferentes uns dos outros. Parece que de entender essa dinâmica foi a principal dificuldade de Pedro. Se a gente acompanhar a vida de Pedro nos evangelhos, a gente percebe que o Pedro, ele era meio assim afobado. Ele queria sempre ser um discípulo de destaque, né? Ele não deixou de ser. Ele foi um daqueles 3 discípulos que sempre acompanharam Jesus mais de perto. Mas parece que Pedro, conforme você vai lendo as narrativas dos evangelhos, você percebe, Pedro, né? Dá vontade de falar, menos Pedro, menos, em vários momentos, né? Porque ele fica lá, querendo, sabe, ser o melhor e dizer para Jesus, e fica querendo provar aquela coisa toda, né? Então parece que em algum momento ali, o Pedro, ele perdeu o referencial da coisa, né? Que era seguir Jesus, que era ser como Jesus, era estar ali. E Pedro já estava ali e aquilo já era suficiente, então ele tinha que se concentrar em Jesus para ser como Jesus, mas de repente ele perdeu e ele estava lutando por alguma grande causa. Por isso que tem tantas falas, né? Famosas de Pedro, por exemplo, quando Jesus vai encontrar os discípulos à noite no mar, os discípulos estão no barco e Jesus anda sobre as águas, e o Pedro é aquele, quem é? Jesus, Jesus, eu também quero andar sobre as águas, Jesus, vai, eu também quero, né? Aquele, sabe, né? Aquele que quer um puxa-saco, né? E também, quando Jesus estava lá na ceia, e Jesus começa a falar, um de vocês vai me trair. Né? Então, aquele clima, né? Todo mundo já estava sabendo que algo ruim ia acontecer, que Jesus já estava avisando, eu vou ser preso, filho do homem, eu vou embora. E todo mundo meio entendendo, mas não entendendo, aquele clima. E o Pedro cutucando o João. O João, pergunta para ele, quem é que vai trair ele? Quem é que vai trair? Sabe o cara mala, né? Meu, fica na sua. Mas ele sempre quer estar, né? Cuidando de tudo, se intrometendo, sendo o destaque. Aí, quando Jesus fala que o filho do homem vai ser crucificado, tal, né? Aí o Pedro, não, Jesus, não fala isso, não. Não fala, né? Que você vai morrer, isso não vai acontecer, né? Quer saber mais do que Jesus agora, né? Então é demais, né, o negócio. Pedro é aquele que diz para Jesus, eu vou dar minha vida por ti. É aquele que, quando o exército romano, né, os soldados, os servos dos sumos sacerdotes vieram prender Jesus para levar para a crucificação, assim que Jesus terminou de orar, no monte do Getsemane, aí o Pedro foi aquele, quando o pessoal veio, ele sacou a espada, cortou a orelha do... Entenderam, né? O cara tinha problema, né? E ele, esse Pedro, que foi o que mais fez barulho, foi o que traiu Jesus mais feiamente, né? Desculpe criar essa palavra. Ele negou com todas as palavras o seu relacionamento com Jesus 3 vezes. Não conheço Jesus. Ele fugiu, se escondeu. O que fez mais barulho, foi o que mais traiu feiamente a Jesus.
Mas essa ficha, embora Jesus tivesse falado várias vezes, né, Pedro, não, Jesus até falou, repreendeu o demônio, né, quando Pedro falou, você não vai morrer, aí Jesus, sai, Satanás, né? Mas nem assim não adiantou. A ficha do Pedro só caiu quando o galo cantou. Quando ele chegou assim, no fundo do poço, aquela vergonha. Eu neguei Jesus com todas as letras. Aí a ficha caiu. E ele ficou frustrado consigo mesmo. E sabe, essa frustração do Pedro, ela foi tão grande, tão proporcional, quanto foi o seu engano de achar que ele podia ser o melhor discípulo, o mais querido, o mais forte, e por aí vai. Então, esse sempre é o problema. Querer ser mais ou achar que é menos. É a comparação entre nós que somos imperfeitos. Que quando a gente tem Jesus como parâmetro, como a gente vai se comparar com Jesus? Não dá para fazer isso. Ele sempre vai ser o nosso alvo. Então, a gente sempre vai caminhar para alcançar e cumprir esse alvo, que é se tornar semelhante a Cristo. Pedro aprendeu isso de uma forma muito dolorosa. Ele ficou tão frustrado, né, que ele largou tudo. A Bíblia registra que ele voltou a pescar. Aquela rede que ele tinha jogado na hora que Jesus falou, vem e me segue. Ele foi lá buscar a rede de novo. Porque ele estava frustrado. Ele falou, acabou para mim. E aí é nesse momento que Jesus, quando ressuscita, ele aparece aos seus discípulos de novo. Quando Pedro achou que acabou. Quando Pedro pegou a rede de volta, Jesus aparece para eles, e é a passagem que a gente leu hoje em João 21. Sabe, quando Deus nos chama para sermos seus servos, para nos assemelharmos a Ele, para prepararmos a sua volta, Ele não está nos chamando para ser super-heróis, para resolver tudo, deixa comigo. Ele está nos chamando para andar com Ele. Em humildade, dia após dia. Ele está nos chamando para termos o nosso caráter, o nosso interior moldado e transformado à sua semelhança. E Ele está nos chamando para vivermos e fazermos, que é o nosso exterior, como Ele. Uma coisa de cada vez, sempre. Note a forma como Jesus restaura Pedro. Não é interessante? A primeira pergunta que Jesus faz, a primeira vez que Jesus faz a pergunta para Pedro, sabe o que Jesus diz? Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? É assim que Jesus pergunta. Você me ama mais do que estes? Eu acho que Pedro deve ter ficado embaraçado, confuso, agitado, se sentindo culpado e pensando, puxa, sabe, Jesus, eu tentei te amar mais do que estes. Acho que durante esses 3 anos eu vivi para ser melhor do que estes. Mas eu falhei. Mas Jesus, o Senhor sabe que eu quero te amar. Que eu falei, mas eu quero continuar. Se o Senhor me der mais uma chance, eu quero continuar. E dessa vez eu aprendi que eu não preciso te amar mais do que ninguém. Eu só preciso te amar. Talvez por isso, na segunda e na terceira vez que Jesus pergunta para Pedro, ele não diz mais, você me ama mais do que estes. Ele só pergunta, você me ama? Então, cuida das minhas ovelhas. Atender ao amor de Deus é cumprir aquilo que Ele decidiu para mim. Porque sou eu. Só você pode realizar aqui nessa terra aquilo que só você pode realizar. Então a gente precisa descobrir urgentemente quais são as minhas características, os meus dons, as minhas peculiaridades. Estudar a minha história para saber como Deus andou intervindo na minha vida para me formar como eu sou hoje, porque o alvo eu já sei qual é, que é Jesus. E deixar que Ele me use para cumprir e produzir aqui nessa terra os frutos que só eu posso produzir, porque eu sou eu, do jeito que Ele me criou. E aqui eu queria fazer um parênteses para lembrar que eu não estou dizendo que Deus vai se ajustar a nós. A gente não pode confundir
pessoalidade com individualismo. Não estou dizendo que Deus que se ajuste aos meus gostos e preferências. Não é isso. O que eu estou dizendo é que eu, da forma como eu sou, vou me ajustar a Deus. Porque Ele é o padrão. E cada um vai se ajustando a Ele da forma como é. E servindo também. E aí aconteceu isso, né? Jesus chegou e perguntou, Pedro, você me ama mais do que estes? Aí foi aquele rebuliço no coração dele. Senhor, você sabe que eu amo. Aí, você me ama, Pedro. Você não precisa me amar mais do que os outros. Você não é mais e nem menos. O seu negócio não é com as pessoas. O seu negócio é comigo. Você me ama. Então, estou te dando uma tarefa. Cuida das minhas ovelhas. Aí parece que, até que enfim o Pedro entendeu. Que nada. O cara era teimoso, né? Aí ele está seguindo Jesus, e aí ele olha para trás. E aí ele vê o João ali, seguindo Jesus junto. Aí aquilo começa a incomodar ele. De novo. Jesus, e ele? Aí Jesus, Pedrão, você ainda não entendeu. Se eu quiser que ele morra, não morra. É mais ou menos isso que Jesus está falando, né? Que ele morra, quando ele vai morrer ou não vai. Isso não te interessa. O que te importa? Quanto a você, me siga. A gente precisa entender que o amor de Deus é o amor de Deus. É uma coisa só. E esse amor vai se manifestar, se expressar e se concretizar nas nossas vidas de maneira peculiar. Diferente. Por quê? Porque nós somos diferentes. Não faz sentido eu querer tratar a minha filha de 4 anos, a minha de 2 e meu filho de 3 meses igual. Por exemplo, em relação à fralda. A minha filha mais velha já tirou a fralda. Então, quando ela quer ir no banheiro, ela fala, mamãe, xixi, ela vai. E agora a gente está no processo de ela fazer a higiene dela, se limpar. E daqui a pouco ela nem precisa mais avisar que ela está indo ao banheiro. Sabe que a minha filha do meio, ela ainda usa a fralda. E a gente está nesse processo de tirar a fralda. Então, às vezes, a gente deixa ela durante o dia sem a fralda, né? Porque a gente está treinando ela. Aí ela, às vezes, avisa, xixi, xixi. Aí todo mundo corre lá, ela senta no piniquinho que canta música, já viram? Isso é uma beleza, né? Essa modernidade. Aí faz o xixi, aí todo mundo faz festa. Yeah! Assim, para incentivar, encorajar, né? Ela, que é ali que se deve fazer o xixi. Ela fica toda, ela fica feliz, né? Quer fazer festa e tal. Mas, às vezes, escapa. Aí ela fala, xixi, xixi, a gente, vamos. Mas quando foi ver, é que o xixi já saiu. Que ela está avisando o que aconteceu. Eu não posso brigar com ela. Porque ela é diferente da minha filha de 4 anos. Agora, se minha filha de 4 anos hoje fizer o xixi na calça, eu realmente vou achar que tem alguma coisa errada com ela. Que ela está passando por alguma dificuldade. Não é normal aquilo. Porque eles são diferentes. E o meu filho de 3 meses, eu não vou pedir para ele avisar que fez xixi. Isso é minha função. Então, toda hora eu estou lá, prestando atenção, cheirando a fralda dele, apalpando, se está muito cheio, se não está, se fez o cocô. Isso sou eu que tenho que fazer. Então, é um cuidado maior por ele. Porque eu amo diferente os meus 3 filhos? Não. O amor é igual. Só que cada um é diferente do outro. E porque eu amo igual, eu preciso amar diferente. Eu vou dizer, não, se você ama igual, tem que tratar todo mundo igual. Então vai, Mateus, avisa quando você fizer xixi e cocô, hein? Isso não é amar igual. Desconsiderando a peculiaridade, a individualidade de cada um. Mostra pra gente a próxima tela. Sabe, quando a Bíblia diz, né, que Pedro estava indo, Jesus falou, siga-me, aí Pedro estava indo, e a tradução no português da NVI diz que ele voltou-se e viu o discípulo a quem Jesus amava. Essa palavra voltou-se no grego, que é epistrefo, significa literalmente voltar atrás, retroceder. É isso que acontece. Quando a gente perde o foco, o que Pedro já, quando Jesus falou, siga-me, Pedro já quer olhar para Jesus e ir, sempre olhando para frente. E é assim que tem de ser a nossa vida. Quando a gente para e por alguma razão a gente volta atrás, a gente retrocede, deixa de olhar para Jesus para considerar as circunstâncias, as pessoas, a gente está retrocedendo. Então, não vamos voltar atrás, não vamos retroceder. Vamos continuar olhando para o nosso referencial, que é Jesus.
Trata-se do seu relacionamento com Deus. Trata-se dos dons que Ele te deu. Trata-se dos frutos que Ele espera de você. E cada um de nós vai prestar contas daquilo que recebeu, de cada um. Hoje, na realidade da nossa igreja, você pode dizer, não, mas por que eu estou fazendo isso, estou servindo aqui, ali, e o outro nunca faz nada, ele fala que é liderança e não faz nada, e não sei o quê. Então, hoje vocês podem fazer isso. Mas naquele dia, não vai adiantar. Porque o que Jesus vai querer saber é o que você tem para apresentar para Ele. Que é o que nos explica a parábola dos talentos, que é registrada em Mateus 25, 27 também. E sabe o que é muito interessante nessa parábola? Todo mundo conhece, né? Que um recebeu 1, outro 5, outro 10. Aí o que recebeu 1 enterrou. O que recebeu 5 frutificou mais 5. O que recebeu 10 produziu mais 10. E aí o que recebeu 1 tomou uma chulapada do dono. Né? E aí o dono fala assim no final. Você, para isso que recebeu 1 e enterrou, né? Não frutificou. Você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros. Para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros, pelo menos. Mas aí, não é verdade? O dono, ele mesmo, podia ter confiado aquela moeda para outra pessoa, para os banqueiros, ele mesmo. E aí, ele ia ter o lucro daquilo. O que está em questão aqui não é o lucro, é o que a gente vai produzir ou não para Deus. No final das contas, o que está em questão aqui é o nosso relacionamento com Ele. Por que Deus deu, então, o senhor da vinha deu, então, para ele, para esse servo, aquele 1, e não deu para o banqueiro, que era mais garantido que ia frutificar? Ele podia ter dado mesmo para outra pessoa. Os dons que Deus te deu, a família que Deus te deu, a realidade que você vive, tudo isso podia ser de outra pessoa. Mas não. Quando Deus nos confia o dom, quando Ele se revela a nós da forma como Ele se revela, quando Ele nos dá a família que Ele nos dá, quando Ele permite as tribulações que Ele permite na sua vida, as dificuldades que Ele permite na sua vida, Ele o faz porque Ele te ama. Porque Ele quer manter e desenvolver um relacionamento com você, pessoal. Quando Ele me dá um dom, quando Ele me dá talentos, Ele o faz para que eu me envolva com Ele na sua obra. E quando eu estou lá, junto com Deus, trabalhando na sua obra, o que eu descubro? Cada vez mais, que eu não posso fazer nada sem Ele. Essa é a estratégia de Deus, que nos mantém sempre perto dEle, buscando a sua pessoa, buscando ser cheios da sua pessoa. Então a gente tem que se esvaziar de toda a motivação ou desmotivação no nosso relacionamento com Deus, no nosso serviço a Ele. E a nossa única motivação precisa ser alcançar o nosso alvo, o nosso parâmetro, o nosso referencial, que é Jesus. É ser como Ele é e fazer como Ele faz. Vamos ler juntos esses 2 versículos de Efésios capítulo 5, que eu vou pedir para mostrar ali na frente para vocês. Vamos ler juntos? Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Vamos orar. Queria convidar a igreja a ficar em pé e ter 1 minuto para responder a Deus nessa tarde. Agradecer, em primeiro lugar, o seu amor. Vamos orar assim, agradecendo a Deus o seu amor por mim. Se você tinha dúvidas sobre se Deus te ama mesmo ou não, se você é uma pessoa que se compara demais com outros e por isso você se sente menos ou você se sente mais, hoje Deus está nos explicando que o amor dele é igual. E se esse amor se expressa, se manifesta, se concretiza de forma diferente, é porque nós somos diferentes uns dos outros, né? Então vamos pedir perdão a Deus pelas nossas frustrações, comparações, julgamentos e agradecer o seu amor e a forma tão pessoal como Ele nos trata e nos ama, né? Vamos ter esse minuto de oração, vamos orar.